Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Meu nome é Anselmo, sou orientador socioeducativo, sou conselheiro em dependência química, também formado como acompanhante terapêutico na Clínica das Dependências pelo UniAD, e estou no 8º semestre de serviço social e também estou em recuperação. Nós temos hoje aqui a presença do Alexandre Araújo. Eu vou falar aqui o currículo dele, logo após ele vai se apresentar. Alexandre Araújo é formado em filosofia, especialista em gestão da recuperação pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, presidente do Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas de São Paulo, o Comuda, presidente do Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, professor convidado da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, o FEBRACT, e comunicador na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu conheci o Alexandre aos 19 anos de idade. O Alexandre tinha uma moradia assistida. É uma história muito louca, né? Eu, no auge da dependência, tive uma recaída, furtei o Alexandre, o Alexandre perdoou. Eu apareci na casa dele num estado lastimável, ele me acolheu também, né? Isso é a dependência química. Enfim, estamos aí, há 21 anos a gente se conhece, e agora a palavra é com você, Alexandre. Poxa, Estamos com a barba branca já. eu já nem lembro disso mais, lembro da moradia, mas o que aconteceu, que eu fui pioneiro nesse trabalho, né? Sei que naquela época ninguém nem se falava em moradia, eu já estava visualizando isso. Bom, para mim é um prazer estar aqui, poder contribuir com você, com o seu trabalho, com as suas iniciativas, né? Eu sempre acreditei no seu lado social, sempre fui uma pessoa que olhava você com esse viés. E especificamente você, Anselmo, olha, a tua história tem o poder de salvar muitas vidas, né? Eu conheço a sua Obrigado. história, ipsis literis, conheci sua família, conheci seu irmão, conheci sua mãe, frequentei tua casa, sei das dificuldades que você passou, e foram dificuldades, assim, vamos dizer, de gente grande, né? Mas também sei da tua superação, né? E isso não tem preço, por mais que a gente tenha currículo, por mais que a gente vá lá, estude isso e aquilo, isso não se aprende em faculdade, né? É uma coisa que se desenvolve. A empatia, né, que você tem contando a sua história para os outros, de toda essa superação, tem o poder de ajudar muita gente. Eu queria que você soubesse isso, né? Que você sempre Obrigado. continue com esse trabalho. Às vezes você nem pensa, mas as pessoas ficam ouvindo e falam, poxa, olha lá, meu, tem jeito sim, né? Isso é extremamente importante. Legal, Alexandre, obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história na trajetória de uso, né? Se você se sentir à vontade, e a história de recuperação, né? Eu já falei do seu currículo, que as pessoas gostam, né, de ver a superação como a É, minha. Imagina você está quanto tempo limpo? 35, Imagina. 35 anos, mas engraçado, né? A gente fala, o que envelhece é o cabelo, a barba, né? A pele vai ficando enrugada, mas sentimentos e emoções não envelhecem, né? Pensamento. Então, por mais que passe o tempo, às vezes parece que foi ontem, né? A gente pensa, mesmo depois de 35 anos, eu lembro do passado, às vezes com peso, nossa, e dou aquele suspiro, né? Ainda bem que eu optei pela recuperação, né? Eu venho de uma família de 7 pessoas, né? Eu tive um pai que, apesar de ser um homem muito bom, né? Um homem muito bom, eu hoje, o que eu vou falar é a partir da minha idade, estou com 60 anos, né? Então, claro que outra compreensão da vida, mas o meu pai, eu diria hoje que ele era o Peter Pan, né? Aquele que cresceu, né? Aliás, cresceu só no tamanho, mas querendo sempre ser criança nas atitudes, comportamento. E mesmo assim, meu pai ainda teve 5 filhos e com comportamento
muito irresponsável, muito adolescente, mas meu pai era daqueles tipos que se ganhasse 20 mil hoje, ele gastava os 20 mil na quarta-feira, e aí ficava um tempo duro, e nisso causava uma grande incerteza na família, com despesa, casa, moradia, né? E tensionava muito minha casa, né? Minha casa era uma casa de muita briga, muita discussão, e não demorou muito para eu ir para a rua, né? Você ficar na rua. Né? Eu depois, quando fui trabalhar na FEBEM, anos mais tarde, eu aprendi, né, que tem pessoas em situação de rua e pessoas de rua, né? Eu era uma pessoa em situação. Eu estou mexendo assim porque eu tenho um cachorro. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu era uma pessoa, um rapaz em situação de rua, né? Não, eu tinha casa, tinha pai, tinha mãe, mas o lugar mais confortável para eu ficar era a rua, porque na rua não tinha briga, não tinha discussão, não tinha conflito, e de certa forma era acolhido na rua pelos mais velhos, né? Mas sempre passei, fui vítima de abuso sexual de cara mais velho, quando tinha 7 anos de idade, problemas na escola, de comportamento, isso na minha primeira infância, né? Sempre andando com aquela turminha rebelde, porque me sentia inadequado de andar com os outros, né? Tinha uma certa inadequação e me identificava mais com os, vamos supor assim, os maloqueirinhos do fundo da sala, né? Não demorou muito tempo, estando com esses meninos, com 8, 9 anos eu já comecei a cheirar benzina, né? Aí era a época da benzina, e assim, meus pais nem tinham noção, né? Nem tinham noção, porque não era uma droga que você cheirava, dava uma hora que ia para casa, lavava a mão, ia embora. Dava um twin no ouvido. Você sabe. Como é que é? Dá um twin, mas até engraçado, né? É diferente da bebida, né? É diferente Sim. de drogas que você chega cambaleando, né? Ou maconha que deixa o olho vermelho, tal. Então, o primeiro contato que eu tive assim com substância droga foi a benzina. Mas o que foi interessante, é que assim, tinha a benzina, mas tinha o acolhimento do grupo, né? Porque eu usava com outros, então outros não queriam saber como era a minha casa, não queriam saber das dificuldades que eu passava, uma série de coisas, eu também não queria saber das dele, então era uma coisa mais de sair, de dar rolê e tal, né? E eu fui crescendo assim, até que com uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu experimentei maconha, aí eu comecei a fumar maconha. Aos 12 para os 13 anos eu comecei na época, né? Era anos 70, assim, 70 e pouco, comecei a tomar bola, que naquela época a gente chamava de bola, né? Que era remédio. Era remédio. Mas não, tinha um monte deles, né? Tinha um monte, tinha as anfetaminas, tinha os barbitúricos, tinha opiáceo, não vou falar nome aqui, senão alguém pode copiar, mas eu virei assim, mesmo criança, eu virei uma farmacinha, né? Só falar um nome, Artane. Artane, Aquineton, Pofagin, Disobé, e olha, o Gafão. E aí eu comecei nesse meio. E uma coisa que era muito preocupante nessa época, que era uma época de ditadura militar, né? Então, você realmente era muito mal visto usuário de droga, né? Eu, com 13 anos, já era aquele cara que na rua nenhuma mãe queria que ninguém andasse comigo, né? Porque se tem preconceito hoje, você imagina na ditadura militar, a gente era visto como bandido, né? Você fumava maconha atrás de muro, no meio do mato, você não tinha essa coisa de comprar seda, que nem os caras, quando você tirava o papel de cigarro para enrolar, né? Era um negócio assim, bem trash, né? Era bem marginalizado, você era o maconheiro. Olha, pra você ter uma ideia, quando eu era pequeno, minha mãe, para me pôr para dentro de casa, ela falava: entra logo, não vai passar um maconheiro aqui, vai te levar. Vê como que era o homem do saco para o maconheiro, né? Maconheiro.
né? Então, como que era visto nessa época de ditadura. A partir daí, eu fui crescendo, né? Aí outra, não tinha tanto nessa época da ditadura, não tinha aquela coisa, Anselmo, de tantos grupos como tem hoje, né? Pagodeiro, funk, rap, trap, pop, Lady Gaga. Hoje você vê que tem uma diversidade de grupos, né, para jovens, mas naquela época não. Você tinha lá o rock, você tinha o samba e mais ou menos isso. Não tinha muita coisa, mas por causa de repressão mesmo, de ditadura, né? Então, o que sobrou para eu ter começar a minha formação? Eu comecei a andar com que eram os bandidos do bairro, né? Os bandidos das comunidades, das favelas. Só que eu morria de medo, cara. Eu morria de medo. Eu tinha um medo de preso, né? Eu via só, morria de medo. Até que um dia eu conheci um rapaz que era de um movimento de rock, de punk rock, de tudo. E foi nisso que eu fui. Falei, meu, não vou andar mais com malandro, eu vou para essa coisa do rock que é melhor. Por isso que eu vou dizer, o rock salvou minha vida, entre aspas, né? O Ramone está com você até hoje. Está comigo até hoje. Mas foi uma coisa assim, mas foi aonde que a gente era muito marginalizado, e foi aonde que eu comecei a ter experiência, né? Porque tinha aquela coisa de movimento hippie, droga, ácido lisérgico, viagem, contracultura, e foi aí que eu comecei. Com 14 anos eu estava destilando remédio e injetando, né? Concomitante a isso, Anselmo, a minha família também, meu irmão começou a usar, minha irmã começou a usar, meu pai bebendo, então, olha, aí foi os 14, assim, o negócio só foi evoluindo, né? Eu parei de estudar, eu abandonei estudo, e briga, fui preso diversas vezes, saí de casa com 16 anos para viajar de carona, e nessas coisas, se você sabe os riscos que a gente entra de vida, né? Lugar quase morri afogado, fui salvo por corpo de bombeiro, tiroteio que eu saí de perto, briga. Então, tem horas, às vezes, até hoje eu lembro, às vezes, das coisas, ai meu Deus, nossa, né? Dá um frio na barriga, né? Que você vê a iminência da morte, como eu tive perto, né? Tá com um cara do lado, vinha outro esfaquear o cara, ou tá do lado de um cara, vinha um cara dar um tiro, eu ver o cara morto, assim, e eu não sei por que sair vivo, né? Mas isso tudo acontecendo, jovem, na rua, sem estudo, sem nada, né? E isso me drogando. Eu sempre fui muito compulsivo com droga, né? Sempre fui. Uma coisa que era boa, né, que eu sempre fui uma pessoa, por causa desse movimento do rock, eu sempre fui muito ligado à política, né, sempre gostei muito de política. Então, eu conheci várias lideranças sociais, participei do movimento Direta Já, as brigas que teve na Marginal, eu militava mesmo, fui até do Partido Comunista do Brasil, na época que era clandestino, mas isso também me ajudou muito para ver a vida por um outro lugar, porque o pessoal político é muito ligado à arte, à poesia, então isso, de certa forma, me ajudou bastante. Só que quando eu cheguei aos 20 anos, cara, começou a pandemia da AIDS, né? A AIDS começou a matar muita gente, eu usava muita droga injetável. E aí eu perdi minha irmã, a Soraya, né? Morreu por uso de droga e droga injetável. Depois morreu meu irmão, o Álvaro, também. Né? Tive que enterrar os dois por causa de uso de droga com HIV. E foi aí que eu tive uma ideia brilhante. Falei, eu vou parar de usar droga injetável, eu vou parar de usar remédio, eu só vou fumar maconha e beber. Aí eu comecei a tomar 3 porre por dia, né, cara? Eu tinha arrumado um emprego na FEBEM, trabalhava como auxiliar administrativo na FEBEM, e foi na FEBEM que eu me afundei mesmo, né? Assim, nessa época dos 20 anos que eu consegui um trabalho lá, e foi aí que eu comecei a delirar, ouvir voz. Eu já tinha sido internado umas outras 3 vezes, mas as outras 3 vezes que eu fui, eu até queria, desculpe, eu queria me tratar, mas
Mas o problema era que não era parar de usar, o problema era quando eu saía. Né? O problema é quando eu saía das clínicas, você não tinha mais nada, né? Não tinha apoio nem nada. É como assim, você. Vou para onde? Vou para onde, né? Você saía sem era nem beira, você parava de usar. Agora, o permanente, aí minha casa era um puta barulho, e amigo de 10 caras que eu conhecia, 11 era muito louco, então, por mais que eu tentasse, eu não conseguia, eu voltava a usar. Aí foi uma fase difícil, eu comecei a convulsionar, né? Comecei a ouvir voz, comecei a ter convulsão, você sabe como é que é isso, né, Anselmo? O que é o convulsionar, assim. Estava num cinema uma vez, no Museu da Imagem do Som, vendo um filme do Akira Kurosawa com uma amiga, estava numa ressaca do dia anterior que tinha bebido pra caramba. Né? Dali a pouco acordo dentro de uma ambulância. Aí a menina me falou que eu caí no cinema, comecei a espumar, olha. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também convulsionava. Meus últimos 3 anos de uso, eu tomava 2, 3 litros de destilado por dia, corote. Acordava tremendo e convulsionava. Eu lembro de você contando uma história, que eu não sei se foi por conta da convulsão, durante uma palestra sua, que os caras tacaram gasolina no seu corpo. E olha isso aí. Então, não, olha, você está vendo? As coisas que eu falo para você, que às vezes eu nem lembro. Uma vez ali, olha, eu estava no autódromo de Interlagos, e ali onde tem a curva do Sena tinha uma favela, era uma favela, hoje está bem urbanizado lá. E nós tomávamos uma droga Algafan, chamada Algafan. Era injetável. Eu já tinha caído com essa droga já. Aí eu apliquei num cara, apliquei no outro, dentro do barraco. Aí os caras vêm e aplicam em mim. Aí, dali a pouco, eu volto assim, cheio de gasolina no corpo. O que está acontecendo? Olha aqui, os caras, resumindo, os caras acharam muito louco, acharam que eu tinha morrido, falaram assim, como é que a gente vai sair com o corpo do cara aqui? Então, aí o Luiz teve uma ideia, a gente põe fogo nele aqui e depois pega a cinza e joga fora, né? E aí, a hora que jogaram a gasolina, eu acordei com o cheiro da gasolina. Nossa, que isso. Olha, eu vou nas suas palestras, eu tenho o maior prazer, você chama para o simpósio, pode ver que eu estou sempre lá com você. Eu gravo várias coisas, esse episódio, quando você fala entre a proibição e entre a legalização, nós temos que ter uma educação sobre o uso de drogas, a porta giratória dos tratamentos, inclusive eu uso. Tem que usar, para pôr para frente mesmo, tem que usar. E aí eu comecei a ter essas convulsões, eu fiquei com grande medo de morrer, né? E aí que eu pedi para me tratar, uns colegas do trabalho me arrumaram uma comunidade terapêutica no Paraná, era 9 meses, eu fui para lá, sofri, né? Hoje eu sei que o que eu passei lá foi tortura, não era tratamento, porque era uma coisa de cavar buraco, o coordenador cortava o banho quente porque falava que a gente era mau caráter, tinha que tomar banho gelado, num frio de 3, 4 graus lá no norte do Paraná, sem comida, às vezes ficava, e o cara... Né? Bom, enfim, o coordenador que eu tive lá, ele estava lá porque ele não podia sair, senão ia ser preso por tráfico, então, e ficava ali, né? Mas, enfim, eu estava com um grande desejo de entrar em recuperação, e daquele dia em diante, daquela internação em diante, eu me lembro que eu estava sentado uma vez lendo um livro chamado O Poder Cósmico do Subconsciente, e um parágrafo do livro falou assim, eu estava sentado na varanda da casa, lá onde era o alojamento, o livro falou assim, cara, você sabe o que é? Às vezes, no Pará, a vida está tão corrida, está acontecendo tanta coisa, que você não para ver os mínimos detalhes da vida. Se você um dia parar para ver os mínimos detalhes da vida, você vai ver que a vida é bela, é simples, mas é... E a hora que eu olhei em volta, cara, era fazenda, meio do mato, sertão, né? Tinha os porquinhos, a vaquinha, o cafezal, os passarinhos, e dali eu... Né, ali eu soube que eu nunca mais ia usar droga. Ali
ali eu falei, O eu despertar espiritual. o meu despertar, eu tenho muito claro quando foi, muito claro. Dali eu soube, falei, eu nunca mais vou usar droga. Tinha o padre Herbert lá, que cuidava das pessoas, ele falava assim, de 10, só 3 recupera. Eu falava, ó, só 2, porque eu vou ser um, né? Eu sempre falava, eu vou ser um desses 10 aí, eu falo só 2, porque um sou eu, né? E deu certo. E o melhor ainda foi que quando eu saí, Anselmo, eu fui num grupo de NA, mas era TA ainda, né? Era Toxicômanos anônimos, né? Porque na época da ditadura, o pessoal viajava para os Estados Unidos, os médicos, os caras, e traziam as literaturas do NA. Só que não tinha intercâmbio nem nada, então era copiado. Inclusive, eu doei para o NA um monte de literatura que eu tinha do TA aqui em casa, os livrinhos, folheto, tudo cópia, né? O Quem Como Por Quê, mas escrito toxicômano anônimo. E eu peguei essa transição de TA para NA. E numa fase de abertura democrática, que estavam precisando, você podia falar um pouco mais, né? E isso foi um grande, porque os primeiros 8 anos de recuperação eu prestei muito serviço, né? Eu abri grupo na Bahia, aquela área que tem nos NAs, para NA, eu que dei o nome, coordenei a reunião, ajudei no escritório, aquele cartaz azul, problemas com droga, podemos talvez ajudar, eu que criei. Eu fui o primeiro cara a organizar informação ao público no Brasil, né? Os treinamentos, as primeiras literaturas. Eu fui o primeiro coordenador regional de informação ao público no Brasil por 4 anos. Show de bola. E agora eu não falo isso por louro, né? Porque um orgulho pessoal, né? Anônimo, mas eu falo porque foi isso que me salvou esse serviço, que ajudou eu a desenvolver meus talentos, muitas habilidades, entender que eu gostava de ajudar. E de lá para cá, Anselmo, eu venho nessa jornada, né? A minha família, infelizmente, terminou em tragédia, né? Terminou com meus irmãos morrendo, meu último irmão usando crack, depois meu pai teve uma demência alcoólica, né? Ficou um tempo dando trabalho, minha mãe cuidando dele, enfim, a família terminou mesmo em tragédia, né? Agora, eu consegui reverter, né? Porque eu aprendi uma coisa no começo da minha recuperação, 2 coisas me ajudaram. Uma foi ter. Hoje eu vejo os cientistas falando, mas eu tive uma sacada. Eu falei, se o problema é físico, psíquico e social, eu tenho que fazer alguma coisa para isso. Então, para o físico, eu fiz esporte, mudei minha alimentação, sou vegetariano há 30 anos. Tomo vitamina, me preocupo com a minha saúde física. Com a saúde mental. Poxa, cara, fiz terapia há 12 anos, gosto de fazer meditação, gosto de ler, gosto de ver filme, sempre estou comunicando com pessoas, e na minha saúde social, você já sabe como eu sou, né? Tem você, tem Zé, tem isso, tem seminário de AA, tem coisa para lá e para cá. Então, eu sempre foquei em estar sempre trabalhando esses 3 pilares, né? E outra coisa que um cara me falou uma vez, e que eu peguei aquilo e não esqueci mais, ele falou assim, Alexandre, é assim, ó. Eu perguntei para ele era presidente de uma ONG, né? Tem uma ONG espírita chamada Bezerra de Menezes. Eu falei, cara, como é que você construiu tudo isso aqui, né, meu? Um barraco virou isso aqui. Ele falou assim, Alexandre, é assim, ó. Tem 4 tipos de pessoas na vida. Umas que vão te ajudar pra caramba, vão ajudar mesmo. Outras que vão te ajudar mais ou menos. Outras que vão querer te prejudicar, puxar teu tapete. E outras que não vão estar nem aí para que você exista. A única pessoa que não pode perder o foco é você. E eu peguei isso como um mantra, né? Então, essa jornada eu fui passando muitas dificuldades, porque eu sempre fui muito sozinho, né? Essa situação de viver na rua, se você perguntar se eu tenho contato com tio, tenho, porque eu perdi tudo, eu vivi afastado, não por eles, por mim, não criou vínculo com primo, prima, eu não tenho isso, né? Não eu falo isso no sentido de ter sido uma consequência direta. E aí, Anselmo,
foi aonde que eu abracei, né, a questão social, que eu sempre gostei, sabe? Acho que eu fui trabalhar na FEBEM, aí eu fui promovido lá para educador. Bezerra de Menezes. Fui para o Bezerra de Menezes, foi 2 faculdades que eu fiz lá, 10 anos, né, trabalhando com transtorno mental e dependência química, porque lá tem psiquiatria e dependência, foi muito bom. Eu posso te fazer umas perguntas, ou você Pode, quer pode, desenrolar mais? até melhor. Você falou de Bezerra de Menezes. Eu tive inúmeras internações pelo Cratode, que hoje em dia é o Hub, né? É, Eu ficava na cena de uso, que era a Cracolândia, ficava cansado, com medo de tomar uma facada, alguma coisa, ou com fome, e ia para o Cratode me internar. é, Aí um dia eu cheguei cansado, doutor Cláudio, um Jerônimo. alemão. Não, não era o Cláudio Jerônimo, não. Um altão. Ele falou assim, ó, você tá indo, saiu sua vaga, você tá indo pro Bezerra de Menezes. Eu falei, nossa, estourei, né? São Bernardo do Campo, lugar No bonito. interiorzão que você foi. Me mandaram para Santo Antônio do Pinhal, Eu e sei, chega lá dentro, você entra, tá escrito Sanatório Bezerra de Menezes. eu sei onde é. De cara jogado no chão. É, eu sei aonde é, lá eu já fui visitar um cara lá. As coisas que a gente passa. Deixa eu fazer umas perguntinhas para você. Faz aquela breve história lá que você relata dos tratamentos até chegar ao Alcoólicos Anônimos. Você consegue de cabeça, assim? Assim, é que eu passei depois a estudar recuperação, uma série de coisas, né? E hoje eu me especializei nisso. E a história das dependências elas começam em 1780, com os primeiros grupos de recuperação que foram os índios americanos. Eles foram os primeiros a se organizarem. Por quê? Porque o governo americano estava exterminando a população indígena e eles usavam algumas ferramentas, né, roupa com varíola, fome, né, matavam os búfalos e disponibilizavam grandes quantidades de álcool para os índios, né? E a partir daí os pajés começaram a sonhar com fazer alguma coisa para o povo, né? Então eles criaram os primeiros círculos dos índios nativos americanos de recuperação. Existe até hoje. Se você entrar num site chamado White Bison, que é búfalo branco, né? .com, você, eu não sei se é .com.org, mas é americano. Você põe White Bison, sai lá .com.org, você vai chegar. E tem lá o site dos índios, os passos dele, é muito legal. E essa história de 250 anos, ela foi permeada por muitos acontecimentos, né? Desse tempo todo aí, é, é, teve tentativa de castração química, teve lobotomia, que é uma cirurgia para desligar o cérebro, né? O lobo frontal do resto do cérebro. Teve o Freud tentou tratar os caras com ópio, com morfina, Cocaína. droga. Teve a lei seca, né? Teve em 1630, teve o primeiro picareta da história, né? Que foi o Ligas Kelly, John Kelly, né? Ele criou o primeiro, ele anunciou que ele era um médico que descobriu a cura para o alcoolismo por uma vacina e ele cobrava dessa vacina, ele ficou bilionário, né? Mas era picaretagem. E aí foram, assim, na história, nesses 250 anos, houve muitos grupos, né? Grupo dos Templários, dos Samaritanos, Clube da Fita, né? De pessoas, vários grupos que tentavam de mútua ajuda que funcionavam, recuperavam, mas era pífio, né? Para você ter uma ideia, de 1780, só no início do século XX, 1900 e pouco, que mulheres começaram a participar. Mulheres foram banidas de tratamento mais de 100 anos. Nossa. E assim, qual foi sempre o grande problema da questão dos tratamentos? É que as pessoas não conseguiam fazer como é que se chama? As pessoas permanecerem sem beber. As pessoas permanecerem sem beber. Isso era muito difícil, as pessoas permanecerem sem beber. Então, você até conseguia resultados para a pessoa parar, mas ficar a longo prazo você não conseguia.
E aí foi o surgimento dos Alcoólicos Anônimos, que criou uma grande revolução, né? Porque os Alcoólicos Anônimos ele teve alguns diferenciais. O primeiro foi o método, né? Que é o método dos 12 passos. Ele apresentou um caminho, né? Um caminho, ó, vamos seguir esse caminho. O segundo foi as tradições, que protegiam esse grupo, né? E o terceiro, e tão quanto importante, porque isso que eu estou falando para você são pilares, a empatia, né? Porque esse fenômeno da empatia é muito estudado hoje, né? E a empatia você não encontra, você não empreende em faculdade de psicologia, né? Que é a capacidade de eu sentir e as mesmas coisas que você sente diante de uma dificuldade, eu entender tua dor sentindo ela. Então, esses 3 pilares fizeram um grande diferencial para os Alcoólicos Anônimos, né? Foi assim onde efetivamente você começava a ver as pessoas não só parar de usar droga, mas permanecerem sem usar droga. Só que nessa época começou a surgir um problema. O AA começou a crescer mundialmente e tal, mas a ciência se debruçou, porque aí várias pessoas estavam vendo que o AA servia para o usuário de heroína, de cocaína, sexo, né? O AA cedeu os passos, tudo. Só que aí, o que perceberam? Que o AA não tratava pessoas em crise, Anselmo, pessoas que estavam em crise. E resolveram juntar a Fundação Reiseld, Hospital São Thomas e mais uma outra entidade, montaram o que a gente chama hoje de modelo Minnesota. Né, eles se juntaram, mas qual que era a ideia deles? Era criar um sistema de tratamento que a pessoa pudesse estabilizar, hora que ela tivesse legal, ia para o AA. Então, esse modelo trabalhava diretamente com os grupos, eles eram integrados mesmo, né? Eles eram muito integrados, era como se fosse um embrião mesmo, eram ligados, os caras do grupo iam lá, os caras saíram para ir no grupo, usava-se a empatia dos caras. Algumas empresas, eu conheço alguns membros de AA mais antigos, que trabalhavam na Goodyear, na Ford. Os grupos, isso. Iam para a comunidade terapêutica ou uma clínica, e saíam, tinham que dar continuidade no AA e apresentar isso se perdeu. Isso se uma recuperação forçada. Não é, você apresentava uma solução. Você apresentava por quê? Eu vou te falar depois por que isso funcionava. Porque aí, Anselmo, o que acontece? Você tinha um ciclo só. Você já ouviu falar uma coisa chamada nicho rosa? Nicho, você sabe o que é? Segmento, né? Comércio. Meu nicho é açougue, meu nicho é padaria. Nicho rosa é quando você monta um negócio e não tem concorrente. Tá? Então, esses modelos de clínica foram um nicho rosa, eles não tinham ninguém fazendo nada daquilo. Então, a pessoa chegava lá mal, e em um mês ela estava cantando, querendo ser um vaso novo, pedindo perdão para a família, se desculpando. Então, você sabe como tá vendo? Você sabe o que eu estou falando. Né? E isso começou... Né? A família deixava o cara lá, voltava depois, olhava e falava: nossa, meu, você está bem? Tá? Isso começou a crescer em status e dinheiro. E aí inverteu. O que era para ser um suporte da recuperação, as clínicas começaram a assumir para elas o status da recuperação. Então, você vê até hoje, aqui se recupera, nosso diferente. Aí eles usam, em vez de eles levar o cara lá, nós faço simulado, aqui tem simulado de AA, DNA, tratamentos fechados, né? Sempre... Né? Um é mais voluntário, nessa época era tudo voluntário, a pessoa ia porque queria. Hoje, 95% dos tratamentos é involuntário. Né? O cara fala, é voluntário aqui, ele vem involuntário, mas a gente vira ele aqui para voluntário. Mas você olha, tudo cercado, tudo com grade, um monte de cara cercando. Né? Então, virou um grande comércio. Né? Semana passada mesmo, em Brasília, uma comunidade lá pegou fogo, matou 5, porque os caras estavam trancados dentro do quarto. Né?
essa coisa de involuntário, sempre com essa coisa, nome de Deus, esperança, tal. Bom, continuando. Aí, Anselmo, o que acontece? Esses 250 anos resultou aí em vários modelos de tratamento, né? Esses 250 anos. Então, você tem modelos espirituais, cognitivo-comportamental, você tem a psicanálise, você tem o modelo da neurociência, o modelo biopsicossocial. Então, você tem várias pessoas com várias propostas de tratar dependente químico. Mas o que está acontecendo? Isso não está dando resultado, porque 90% recai e volta a usar. E quando você debruça para entender isso, você percebe que o que acontece são duas coisas. A primeira é o preconceito, o estigma e a discriminação. As pessoas que entram em recuperação são isoladas da sociedade. Dificilmente existem programas de empregabilidade, de ensino, de ter as pessoas em recuperação. É como se fosse assim, você para de usar, o teu problema é droga, que você é drogado. As pessoas não veem como uma doença cerebral, efetivamente, um problema de saúde. Por que isso é ruim? Porque, Anselmo, recuperação é um processo de maturidade, é isso que o AA ensinou. Recuperar, por exemplo, você está em recuperação agora, vontade de usar você tem, como eu tenho, mas dá para jogar tudo que a gente conquistou para ir voltar. Não é nem porque não é nem porque não quer, não vale mais a pena. Por quê? Porque você amadureceu, você casou, você tem teu claro, você vê teu irmão, ele está feliz, tua mãe, então você vai jogar tudo isso para o alto para. Né? Não vale mais a pena. E é isso que observa hoje, que as pessoas, quando entram em recuperação, elas entram num processo de maturidade. E, para isso, ela precisa ter acesso ao trabalho, acesso à moradia, acesso à cidadania, tratamento de trauma, acesso à formação técnica, um conjunto de ferramentas para que ela possa entrar para a vida. E não apenas parar de usar droga. Né? A sociedade não está... Então, essa questão, e o segundo, que é o que eu estou falando, né, as pessoas entenderem que recuperação é um processo de crescimento e que não existe uma fórmula certa. Hoje é consenso mundial que a pessoa que é em recuperação tem que ser disponibilizado para ela várias alternativas. Né? Ela pode... esporte, igreja, espiritualidade, yoga, várias coisas, porque quem sabe da tua recuperação é você, quem sabe da minha sou eu. Então, nós temos que, não é nós que temos que falar para a pessoa como funciona, é ela que tem que saber o que ela precisa, e a partir daí a gente adequar a disponibilidade na sociedade, sempre com essa visão que recuperação é a pessoa assumir a vida e ser feliz, ela ter maturidade. Da hora, Alexandre. Por isso que eu acho, como não tem um tratamento único para todas as coisas, para todas as pessoas, acho que é por isso que existe esse programa terapêutico singular, né? Cada um tem um. Até naqueles 13 princípios, né, do NAIDA, né? Do NAIDA. O Faces e Vozes também tem, né? Tem, 11 princípios. Bom, você respondeu todas as perguntas, que você tinha um roteiro aí, arrebentou, né? Fala para nós o que faz o gestor de recuperação. Então, o gestor de recuperação, inclusive eu vou começar o curso agora, né, 4 de outubro. Se quiser entrar na www.facesevozes.org.br, faz a inscrição lá. O gestor, Anselmo, é a profissão do futuro, tá? No campo da dependência. Né? Ele não é um AT. Não, é um apoio não clínico, né? Não é um apoio psiquiátrico, psicológico, de serviço social, é um apoio não clínico, que não é AT, acompanhante terapêutico, não é coordenador, não é gerente de caso. O gestor de recuperação é uma pessoa com experiência vivida e que tem uma formação técnica para auxiliar a pessoa nessa nova empreitada da recuperação.
O gestor de recuperação ajuda a pessoa a lidar com a volta ao uso, se tiver. O gestor ajuda a família a lidar com as situações dentro de casa, na volta ao uso. O gestor ajuda a escolher os melhores tratamentos. O gestor é como se fosse um consultor efetivamente. Não é ele que faz o tratamento da pessoa, mas esse gestor ele sabe como ir direcionando. Ele cria um vínculo, é como se ele ficasse um amigo da família, né? E vai direcionando, olha, vamos por aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai dando um direcionamento. Então, esse é o papel do gestor, é a figura do gestor de recuperação. Ale, você, história de sucesso. Isso. Agora, o que eu ia te pedir, Anselmo, eu vou começar dia 23 agora, 23/9, sim. Eu vou começar um programa, eu vou mandar depois para você o telefone, para você divulgar para mim. É um programa de família com 10 aulas, técnica científica, quem vai fazer sou eu, a Joana Dark e a Silze. Porra, só gente top. São 10 aulas gratuitas e vai ser para o Zoom. E é para familiares. Né? É uma prestação de serviço do Faces e Vozes. Eu vou te passar um telefone. Você pede para a pessoa mandar uma mensagem nesse WhatsApp. Eu incluo ela no grupo, desse chama Família em Reconstrução. E ela tem uma fichinha de cadastro para ela participar. É gratuito. Tá? É gratuito, e a ideia é ser uma prestação de serviço para a família, né? Porque nós temos várias ajudas, né? Várias, né? Agora, o familiar sempre teve muita pouca ajuda, né? Legal, Ale. Eu preciso aí, vocês estão na Major Quedino. Major Quedinho, isso. Preciso lá, já vou aí dar um abraço em você. Isso, retribuir essa matéria, essa aula que você deu para a gente. Certo, Ale, admiro você, admiro o seu trabalho. Tamo junto. Manda para mim Vou mandar o telefone. Esse material. Tá. Para eu divulgar. E acho que é isso. É isso. Quero te agradecer. E você poderia terminar a apresentação fazendo aquela oração mundialmente conhecida pelos grupos anônimos. O que você acha? Vou fazer a do AA. Pode ser. Pode ser a do AA. Pode ser. Essa oração ela é importante, né? Porque ela sintoniza a gente com esse espírito de resiliência, de transformar a dificuldade em força, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras, só por hoje. Abraço, Anselmão. Obrigado, Ale. Fica com Deus.